Bora lá, pessoal, mais um vídeo aí e dessa vez a gente vai falar sobre anatomia do sistema muscular. Então a gente já falou sobre as alavancas, sobre o sistema esquelético, a gente já falou sobre as junções dessas alavancas, que são as articulações, e agora a gente vai falar sobre os músculos, que vão proporcionar força motriz para que a gente movimente as articulações e aí a gente completa o nosso sistema locomotor, beleza? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre as funções dos músculos. Tá? Então, os músculos eles vão produzir os nossos movimentos, através das contrações ali musculares. Eles vão atuar na manutenção da nossa postura. Então, a gente tem músculos que conseguem ficar contraídos por um longo período de tempo sem fadigarem. E esses músculos são músculos que vão auxiliar ali na nossa postura, né? Então os músculos paravertebrais, ali, os multíferos, né, do nosso tronco, enfim, a gente tem vários músculos posturais. E eles também vão fazer a estabilização das articulações. Então a gente tem as articulações, né, sendo reforçadas por ligamentos, né, cápsula, enfim, que são estabilizadores passivos, que a gente chama. E aí a gente tem os estabilizadores ativos, que são os músculos, como por exemplo os músculos do manguito rotador, que auxiliam na estabilização da nossa articulação do ombro, da glenumeral, beleza? Além disso, outras funções dos músculos também é que eles geram calor, tá? Então, quando está muito frio, por exemplo, a gente começa a tremer. Por quê? Porque é uma forma de o nosso músculo gerar calor, através dessa contração, nesse processo químico de contração, ele libera calor e aí a gente consegue se aquecer, beleza? Então, só algumas das funções musculares aí. O nosso sistema muscular ele vai ser constituído por alguns outros órgãos anexos, então outras estruturas, outros tecidos que vão ser importantes para o funcionamento dos músculos. E aí a gente pode citar, por exemplo, as bolsas sinoviais ou as bursas, que vão estar ali presentes próximos às nossas articulações ou às estruturas ósseas ali, e basicamente elas vão diminuir o atrito entre o músculo e o osso. Então imagina um músculo ali passando sobre uma protuberância óssea, por exemplo, né? O tensor da face lata lá no trocânter maior do fêmur. A gente tem a bursa ali, a bursa trochantéria, né? A gente tem a bursa subacromial aqui, que serve justamente para diminuir esse atrito ósseo, beleza? A gente vai ter os tendões, o revestimento dos tendões. Então a gente tem a junção miotendínea, que é onde o tendão e o músculo, as fibras do tendão e do músculo, elas se entrelaçam. E aí o tendão ele conecta esse músculo ao osso. Beleza? E as faces de revestimento. Então essas faces elas são formadas por tecido conjuntivo e elas são como se fossem bolsas. Então imagina que é como se fosse um tipo de sacola, como se fosse um plástico que está ali ao redor do músculo. E aí você tem que cada grupo muscular, cada músculo vai ter uma sacola dessas. E aí essas sacolas elas permitem o deslizamento de um músculo sobre o outro. E aí quando a gente tem uma tensão muscular, por exemplo, né, indivíduos que sobrecarregam muito os músculos, que treinam muito atletas, eles costumam ter uma tensão muscular e começam a ter um desalinhamento dessas faces, junto com contraturas, enfim. E aí o que a gente faz? A gente tem terapias manuais, como as mobilizações faciais, por exemplo, para a gente realinhar, restaurar a função dessa face e permitir um deslizamento normal da nossa musculatura, beleza? Em relação aos tipos de músculo, a gente pode classificar em 3 no nosso corpo. A gente tem o músculo liso ou músculo visceral, né, que vai corresponder ali à musculatura dos nossos órgãos. E esses músculos, eles são músculos que têm uma contração mais lenta, né? Então eles vão se contrair, por exemplo, para fazer aqueles movimentos peristálticos no sistema digestivo, né? Então aquelas contrações peristálticas que vão conduzir o alimento, por exemplo, no nosso intestino delgado, né? O esôfago, enfim. A gente tem o músculo estriado cardíaco, que é o músculo do nosso coração, que é um músculo forte, que gera contrações muito rápidas, né? E esses dois músculos, o visceral e o cardíaco, né, o músculo liso e o cardíaco, eles são músculos de controle involuntário. Então é o nosso sistema nervoso autônomo que vai controlar essa musculatura. Então a gente não tem controle sobre eles, beleza? E aí a gente tem o músculo estriado esquelético, que é o músculo que vai fazer parte daí do nosso sistema locomotor, que é um músculo que contrai para movimentar as nossas alavancas, os nossos ossos, beleza? E esse músculo ele é controlado pelo nosso sistema nervoso
somático, que é o nosso sistema de controle motor voluntário. Então a gente consegue movimentar eles na hora que a gente quiser, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então o músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. E nesse vídeo, né, nessa videoaula, a gente vai abordar mais o músculo estriado esquelético. E aí o músculo estriado esquelético ele tem algumas propriedades. Uma delas é a questão da excitabilidade, que é o que? Esse músculo ele responde a estímulos elétricos, que são aqueles estímulos enviados por um neurônio, né? Então quando eu penso em fazer um movimento, primeiro eu preciso planejar esse movimento lá no meu córtex. Então eu falo assim, opa, vamos fazer tal movimento. E aí eu tenho um neurônio que vai lá, sai lá do meu córtex motor, passa pela medula, através dos neurônios motores eferentes, e ele vai e libera um potencial de ação lá no meu músculo, através da contração muscular, né? A fisiologia da contração, acho que tem um slidezinho que a gente vai falar um pouquinho, de forma mais resumida, né? E aí esse músculo ele contrai, beleza? E aí a gente tem essas esses três componentes musculares, essas três propriedades do músculo, que é a contratilidade, a capacidade do músculo de encurtar de tamanho, de aproximar a origem e inserção. Então aqui eu tenho origem e inserção. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele aproxima a origem e inserção. Quando ele estende, ele ou alonga, né? Extensibilidade é a mesma coisa que alongamento. Ele vai distanciar essa origem e inserção, né? Então ele alonga. E aí se eu alongar o músculo além da capacidade dele, ele tem elasticidade, né? Então quando eu estou com o braço esticado, né? Quando eu deixo meu braço solto, o meu braço ele não fica em 180 graus, ele fica com um ângulozinho aqui, né? Então se eu esticar ele além, né, do normal, eu consigo voltar ele. Se eu relaxar ele volta. Por quê? Por conta dessa elasticidade. E aqui a gente tem estrutura muscular, né? Os nossos músculos, eles não ficam todos juntos ali nos nossos segmentos, eles ficam todos separadinhos por conta daquelas fáscias, por exemplo. E aí a gente tem que os músculos eles vão ser separados em compartimentos. Então na nossa coxa, por exemplo, a gente vai ter um compartimento anterior, onde a gente vai ter a nossa musculatura do quadríceps, os tensores de coxa. A gente tem um compartimento mais medial, com os adutores, compartimento posterior, com os isquiotibiais, e cada um desses grupos musculares, desses compartimentos, vai ter uma função diferente, certo? E vai ser inervado por um nervo diferente. Então a gente tem lá o nosso nervo ciático, que vai se ramificar em vários outros, né? E aí a gente tem, por exemplo, os nervos, né, mais distalmente fibular ali, a gente tem os nervos da coxa, que vão inervar essas musculaturas, beleza? Em relação ao arranjo de fibras, cada músculo vai ter um tipo de fibra que vai estar relacionado com a função dele, né? Então, por exemplo, os músculos dos olhos e da boca, eles têm esse formato que a gente chama de orbicular, né? Eles são circulares, então a gente tem os músculos circulares dos olhos e da boca. A gente tem músculos que a gente chama de fusiformes, como por exemplo o bíceps, que são músculos, né? Até mesmo o bíceps femoral, o bíceps braquial, que são músculos que eles encurtam de tamanho, eles aumentam o ventre, né? Eles são como se fosse um fuso ali. A gente tem músculos peniformes, né? E aí a gente tem vários tipos de músculos. Tem os peniformes, como o gastrocnêmio, né? E aí eles têm esse nome porque eles parecem umas penas, né? Essas fibras elas saem ali em vários sentidos. A gente tem os multipeniformes, como o deltoide, e a gente tem os semipeniformes, como o semimembranáceo. Além disso, a gente tem músculos planos e músculos convergentes, como o peitoral, que vão ter uma origem bem grande, né? Então ele tem origem na clavícula, no externo, nas faces costais, vai se inserir lá em uma protuberância no úmero, beleza? E aí essas fibras, né, elas vão estar relacionadas com a capacidade de gerar força desses músculos, por exemplo, né, e com a velocidade de contração deles. Então, por exemplo, as fibras paralelas, elas vão gerar movimentos mais rápidos. Já as fibras peniformes, que têm esses formatos em pena, elas são fibras mais curtas, né? Então tem várias fibras, uma do ladinho da outra, e elas conseguem gerar uma contração mais forte, beleza? E aí a gente tem uma questão que é a área de secção transversa do músculo e a quantidade de força que ele gera. Então o que é a área de secção transversa? Imagina que eu tenho um músculo lá, daí eu corto ele, e aí eu tenho isso aqui, que é a área, né? O diâmetro desse músculo. Então, quanto maior o diâmetro desse músculo, maior vão ser as miofibrilas, maior vão ser a quantidade de fibras musculares que eu tenho, e maior vai ser, consequentemente, a minha força. Então, para cada 1 centímetro quadrado de área de secção transversa, a gente vai ter que o músculo é capaz de produzir de 25 a 35 newtons de força.
E aí aqui a gente tem alguns exemplos de músculos extremamente fortes, né? O principal deles aqui é o glúteo médio. Glúteo médio, aqui a gente tem vasto lateral, bíceps braquial, enfim. E aí a gente tem as fibras musculares, que fazem parte desses músculos. E aqui a gente vai só dar um geralzão, né? A gente vai falar mais detalhado disso lá na fisiologia muscular. Mas a gente tem as fibras do tipo 1, tipo 2, né? E aí a gente tem subdivisões dessas fibras, que seriam tipo 2A, tipo 2X. Tá? De modo geral, as fibras do tipo 1 são aquelas fibras que elas são muito resistentes à fadiga, e elas são fibras que elas são um pouco mais fracas. Tá? Elas geram menos força, mas elas conseguem contrair por um longo período de tempo. E elas são fibras que elas têm um sistema oxidativo. Então elas têm muitas mitocôndrias e elas são vermelhas porque elas têm uma grande quantidade de mioglobulina, que é uma proteína que armazena oxigênio ali. Tá? Então elas usam muito oxigênio, essas fibras. São as fibras, por exemplo, desse carinha aqui, que é um corredor de endurance, que corre uma maratona. Então esse cara, ele tem muitas fibras do tipo 1 para ele conseguir correr essa maratona, por exemplo. E aí a gente tem as fibras do tipo 2A, que são um intermédio ali, elas são um meio termo entre a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2X. A fibra do tipo 2X é aquela fibra que gera muita força, muita explosão, contrações em muita velocidade. Só que ela não consegue gerar essas contrações fortes, explosivas, por um longo período de tempo. Ela contrai por um tempo menor e aí ela fadiga. E aí a energia dela acaba. Por quê? Ela vai usar as vias de ATP-CP, né, e a via glicolítica anaeróbia. Então ela utiliza, né, a fosfocreatina para gerar energia, para gerar potência de uma forma rápida. Depois que ela gera algumas contrações, ela precisa se recuperar. Então são aquelas fibras mais brancas, as fibras glicolíticas de contração rápida. Que esse atleta aqui nessa segunda imagem, que é um atleta de velocidade, né, um cara mais forte, ele precisa para gerar, né, por exemplo, para dar um sprint muito rápido por 10 segundos. Tá? E aí a gente tem a predominância de fibras nesses atletas. Né? Então, como eu falei, as fibras do tipo 1 e do tipo 2, a gente não tem como transformar uma fibra do tipo 1 numa fibra do tipo 2. Só que com base no treinamento, né, que nem esses caras aqui, com base no estímulo que eles dão para esses músculos, as fibras do tipo 1 elas podem adquirir mais características do tipo 2, ou seja, elas podem ficar mais eficientes em usar a glicose e a via ATP-CP para gerar contração. Ou então eu posso ter uma fibra do tipo 2 aumentando a quantidade de mitocôndrias dela, se tornando mais oxidativa. Então a gente tem as adaptações das fibras com base no estímulo que a gente dá. Então o nosso músculo ele é um tecido extremamente adaptativo. Tanto que se eu parar de dar estímulo, o que acontece? Eu vou perder músculo, beleza? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Em relação à estrutura muscular, a gente tem o perimísio, endomísio e epimísio, que são camadas de revestimento, desde as camadas mais externas até as camadas mais internas ali, musculares. E a gente tem que o músculo, né? A gente tem aqui a gente tem um ventre muscular, e a gente fez um corte transversal, e aí a gente tem que esse ventre ele é feito por vários fascículos, que é feito por várias fibras musculares, e nessas fibras a gente tem várias miofibrilas, que são formadas por vários sarcômeros em série. E aí o sarcômero, ele é mais ou menos assim, né? Ele tem os filamentos contráteis de actina e miosina, tem a linha Z, tem a linha média, e aí, quando esses sarcômeros eles se encurtam no processo de contração muscular, a gente tem todos esses sarcômeros se encurtando um do ladinho do outro, e aí a gente tem o processo de contração. Um outro conceito, quando a gente fala da anatomia muscular, também da fisiologia, né, um pouco mais de fisiologia, é a geração de força no músculo. Né? Então, para a gente contrair o nosso músculo, lembra que a gente falou lá que eu penso, aí eu tenho um neurônio que vai e contrai, libera um potencial de ação, faz o músculo contrair. E aí a gente tem as unidades motoras, que são justamente esses neurônios, né, que vão inervar as fibras. Então a gente tem um monte de fibra que é inervado por um único neurônio. Isso é uma unidade motora. Então eu tenho que, por exemplo, um neurônio motor eferente, né, que projeta ali o seu axônio e suas fibras, seus terminais axonais ali, em várias fibrinhas. E quando ele libera um potencial de ação, todas essas fibras contraem juntas. Isso é importante porque, por exemplo, lá na nossa panturrilha, no nosso gastrocnêmio, a gente precisa, para a gente gerar força, quando a gente vai, sei lá, correr, saltar, para a gente gerar força no gastrocnêmio, todas as fibras precisam contrair juntas. Então, nesses músculos que são músculos de geração de força, a gente vai ter um neurônio inervando 2.000, 1.800 fibras, né?
Já nos músculos oculares, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade muito pequena de fibras nervosas por neurônio. Então, eu vou ter um neurônio inervando, por exemplo, 4 fibras, 5, beleza? Então, algumas diferenças aí. Então, quando eu tenho movimentos finos, eu tenho mais neurônios e menos fibras. Movimentos de força, eu tenho mais fibras e poucos neurônios. E aqui a gente tem um geralzão da fisiologia muscular, da contração muscular. Tá? Eu vou só dar um resumão aqui, mas quem quiser dar uma aprofundada, tem lá na playlist de fisiologia um vídeo explicando certinho cada etapa e como que acontece. Mas basicamente, né, a gente tem a junção neuromuscular aqui. Então, quando a gente tem um potencial de ação passando pelo axônio do neurônio, ele vai chegar no terminal axonal, e aí esse neurônio ele vai liberar as vesículas com acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar aos receptores colinérgicos, né, do tipo nicotínicos aqui na membrana do músculo, né, no sarcolema muscular, e aí a gente vai ter a despolarização dessa membrana e o potencial de ação se propagando pela membrana até chegar nos túbulos T, que vão levar esse potencial de ação para as camadas mais profundas do músculo. E aí os túbulos T vão ativar esses receptores de dihidropiridina. E esses receptores de hidropiridina vão ativar os receptores de rianodina, e aí esses receptores de rianodina vão abrir para que o cálcio saia desse retículo sarcoplasmático e se ligue à troponina. Tá? E aí o cálcio se ligando à troponina, ela vai retirar a tropomiosina que está bloqueando os sítios de ligação de actina. As cabeças de miosina, então, se ligam a esses sítios de ligação, e o que elas vão fazer? Vão puxar, né, a actina em sentido à linha medial. E aí eu tenho um encurtamento desse sarcômero que gera contração muscular. Depois que eu tenho a contração, o que vai acontecer? A gente vai ter liberação desse cálcio, e esse cálcio vai ser mandado de volta lá para o retículo sarcoplasmático através de uma bomba de cálcio que utiliza ATP para fazer esse transporte, beleza? Então, de modo bem geral. E aí a gente tem no músculo também o tendão, que é uma estrutura muito importante. Então, nos músculos a gente vai ter 2 tendões, um tendão de origem e um tendão de inserção, certo? E aí a gente tem a junção músculo-tendínea, a junção miotendínea. Essa junção miotendínea é o ponto em que as fibras do músculo e do tendão elas vão se entrelaçar, certo? E aí a gente tem a conexão entre o músculo e o tendão ele vai fixar o músculo ao osso. O tendão ele tem um comportamento viscoelástico e ele é capaz de suportar grandes quantidades de força. Então imagine que o tendão é assim. Quando o músculo está relaxado, o tendão está frouxo. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um tendão frouxo. Está frouxo. E aí quando o músculo contrai, o tendão ele estica, certo? Ele fica estirado. E é o que a gente vê nessas imagens aqui. Aqui eu tenho o tendão com o músculo relaxado e o tendão com o músculo contraído. Com o músculo relaxado, o tendão está frouxo. Quando eu contraio o músculo, o tendão ele estira. Beleza? E quando ele estira, a gente tem um aumento da tensão desse tendão. Então, aquela tensão gerada no músculo passa para o tendão e passa para o osso. Isso a gente chama de potencial piezoelétrico. E aí, lá no nosso tendão, quando ele faz essa transferência de tensão, a gente tem o OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi. E o que ele faz? Ele capta essa tensão que está sendo gerada lá no tendão e aí ele manda um sinal para o nosso sistema nervoso central. E aí, se essa tensão está acima do normal, se é uma tensão que pode causar, por exemplo, uma ruptura desse tendão, pode causar uma lesão, aí a gente tem uma resposta inibitória no nosso sistema nervoso, gerando uma diminuição da força daquele músculo, ou a contração de um músculo antagonista, justamente para a gente evitar essa lesão, beleza? A gente também tem os fusos musculares, que são aqueles receptores que estão lá dentro do músculo e captam o alongamento do músculo e mandam um sinal para o nosso sistema nervoso central para a gente conseguir ter a capacidade de sinestesia, ou seja, de identificar onde que o nosso membro está no espaço, beleza? E aqui a gente tem uma definição de origem e inserção anatômica, né? Então a origem seria o ponto mais medial e mais proximal, e a inserção o ponto mais lateral e distal. Só que a gente também tem a origem e inserção em relação ao movimento. Então a origem seria o ponto em que está fixo e a inserção ponto móvel. Só que aí a gente tem músculos biarticulares. E aí como é que fica? Né? Então aqui tem como exemplo o iliopsoas. Né? O iliopsoas ele é um músculo que ele é flexor do quadril. E aí quando a gente faz uma elevação da perna, a gente tem a origem do iliopsoas lá na nossa coluna e a inserção dele no trocânter menor do fêmur para fazer a elevação da perna. Agora, quando eu estou fazendo um abdominal, um sit-up, por exemplo,
O meu iliopsoas, eu posso dizer que a origem dele é lá no trocânter menor do fêmur e a inserção na coluna, porque é o ponto móvel e o ponto fixo, né? Então isso tem variações, beleza? Então a gente pode dizer que o músculo ele vai ter duas inserções. Em relação às ações musculares, a gente tem músculos agonistas, antagonistas, estabilizadores e neutralizadores. E os sinergistas também. Tá? O agonista é o músculo motor principal. Então, quando eu faço, por exemplo, uma flexão do cotovelo, o bíceps braquial, o braquial, são os principais músculos, são os agonistas, certo? E aí eu tenho músculos sinergistas que vão auxiliar nesse movimento. Então, por exemplo, vamos supor que o braquial é o agonista, né, o principal flexor do cotovelo. O bíceps braquial ele vai ser um sinergista, ele vai auxiliar nesse movimento, então ele é um motor secundário. E aí eu tenho um antagonista, que no caso aqui é o meu tríceps, que é o músculo que faz a extensão. Então quando eu estou flexionando, o meu tríceps está tendo uma contração excêntrica para controlar a minha flexão. E aí eu tenho, por exemplo, o meu deltoide, fazendo o quê? A estabilização desse movimento, beleza? E os neutralizadores a mesma coisa, vão auxiliar nessa estabilização, certo? E aí a gente tem os tipos de contração. E aí a gente tem a contração isométrica e a isotônica. A contração isométrica é aquela em que eu não tenho alteração muscular, mas eu gero tensão. Então eu não vou alterar o comprimento do meu músculo. Então o meu músculo está contraído aqui, né? Só que ele está parado. Eu não estou tendo nem encurtamento nem alongamento, certo? Isso é uma contração isométrica. Já uma contração isotônica é aquela em que eu tenho encurtamento e alongamento. Eu tenho contração e extensão, beleza? E aí a gente também pode chamar essa contração de fase positiva e a extensão de fase negativa, beleza? E aí a gente tem um outro termo que é o tônus muscular. Então o que é esse tônus muscular? O tônus muscular não mais é do que o estado de contração do músculo em repouso. Então quando a gente está com o braço aqui, eu estou com o braço relaxado, o meu músculo não está completamente flácido, né? Ele tem um tônus, ele tem um estado de contração dele mesmo em repouso, certo? Só que em alguns casos, como por exemplo em algumas doenças que geram alterações neurológicas, a gente pode ter uma alteração desse tônus. E aí eu posso ter uma hipertonia, que é o que? Um estado de aumento do tônus, e aí eu posso ter um padrão, né, hipertônico, uma rigidez muscular, né? Então, por exemplo, pessoas pós-AVE. Algumas pessoas pós-AVE, elas adquirem uma hipertonia, ou um padrão flexor, por exemplo, no membro superior. E aí a pessoa, ela tem sempre aquele membro em flexão, por exemplo, né? E aí você, por exemplo, você alonga esse músculo, só que aí quando você solta ele volta para aquela posição. Por quê? Porque a gente tem um aumento do tônus, a gente tem uma hipertonia. Então esse músculo está sendo hiperativado. E em algumas outras patologias, como por exemplo, né, na síndrome de Down, a gente tem que algumas pessoas elas costumam ter uma hipotonia, né? Então elas têm esse tônus diminuído, uma flacidez mesmo. E aí tem um teste que a gente consegue fazer para avaliar esse tônus, né? Então, por exemplo, uma pessoa normal, quando você segura o braço dela aqui, o meu pulso, né, tá apoiado na mesa e eu estou segurando aqui. Se eu soltar, ó, ele não vai cair, porque eu tenho um certo tônus que vai controlar isso. Já uma pessoa que tem uma hipotonia, quando eu soltar, vai cair o pulso, entende? O braço vai cair, vai bater na mesa, porque eu não tenho aquele tônus ali controlando. E aí a gente tem o trofismo, que é diferente de tônus. Então, tônus é o estado de contração natural. Trofismo a gente relaciona mais com o estado de nutrição do músculo, com o tamanho, né, do músculo. E aí a gente pode ter uma hipertrofia, que é quando eu aumento a minha atrofia, eu aumento a minha massa muscular, minha quantidade de músculo, as minhas miofibrilas aumentam de tamanho, meu músculo ele fica com uma área maior. E a gente tem a atrofia, que é uma diminuição dessa atrofia muscular, quando eu tenho uma diminuição da minha massa muscular. Eu perco fibras musculares, por exemplo, minhas fibras diminuem de tamanho. E a atrofia, ela geralmente é uma consequência, né, de um período longo de inatividade ou de imobilismo. Então, quando a gente fica, por exemplo, imagina que você quebrou o braço lá. Se alguém aí já quebrou o braço, vai saber bem o que eu estou falando. Quando você quebra o braço, você fica lá um mês com o braço engessado, né? Quando você tira o gesso, você coloca um braço do lado do outro. Esse braço que estava imobilizado, você só vê o osso, né? É um braço fininho assim, chega a dar até, né? Você fica até, meu Deus, o que aconteceu? E o outro, normal, né? Por quê? Porque é uma adaptação, né? Esse processo de atrofia, ele é comum, ele é normal, é um processo adaptativo do músculo. O músculo é um tecido muito adaptativo. Se você estimula ele para crescer, fazendo ele produzir mais força, ele fica mais forte.
Se você deixa ele parado, ele entende que ele não vai precisar de toda aquela fibra que ele tem, todo aquele músculo, né? Isso é uma adaptação de sobrevivência. Então, o nosso músculo, imagina assim, ele é um tecido que ele gasta muita energia. Então, se eu não estou usando, o meu corpo entende que ele não precisa. E aí ele começa a degradar aquelas proteínas musculares, certo? Para guardar mais energia, para gastar menos energia, beleza? E aí a gente tem que 8 semanas de imobilização gera uma diminuição de 20 a 30% da área de secção transversa. Então, até menos, né, disso, dependendo da imobilização, você tem uma diminuição do tamanho da força muscular nesse período de tempo. E aí, quando a gente compara membros inferiores e membros superiores, se você deixar os membros superiores, né, e os membros inferiores imobilizados pelo mesmo período de tempo, você tem uma perda muito maior de área de secção transversa e de força nos membros inferiores do que nos membros superiores, beleza? E aí a gente vai falar da parte mais anatômica. Então a gente tem os músculos da face, né? A gente tem aqui na nossa face o prócero, corrugador do supercílio, levantador do lábio superior da asa do nariz, que vai estar nessa região, levantador do lábio superior, nasal, zigomático menor e maior, bucinador, risório, orbicular do olho e da boca. Tá? A gente vai ver esses músculos melhor lá na parte do Atlas, né? Então eu só vou citar eles aqui agora para a gente ir já introduzindo. Pescoço, a gente vai ter o platisma, o esternocleidomastoide, os músculos escalenos, anterior, médio e posterior. A gente também tem os músculos mastigatórios, né? Então, masseter, que ele vai ter 2 camadas, a gente tem o mais superficial e o mais profundo. A gente tem o músculo temporal, os pterigóides, lateral e medial. Na parte dorsal, a gente tem vários músculos, né? A gente tem várias camadas. Então, a gente tem os músculos trapézio latíssimo no dorso, ou grande dorsal na camada mais superficial. Embaixo deles, a gente vai ter, por exemplo, os romboides. A gente tem o romboide maior e menor, né? Romboide maior, romboide menor. E o levantador da escápula, certo? Que é esse músculo aqui, ele está marcado errado nessa imagem, tá? Então, a gente tem aqui o levantador da escápula. A gente tem esse errate póstero superior e póstero inferior. Multífido e iliolombar, que são músculos mais profundos de coluna, né, paravertebrais. Na região de tórax, a gente vai ter peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, intercostais externos e internos, diafragma, os músculos deltoides ali no nosso ombro, anterior, lateral e posterior, músculos escapulares, e a gente tem os músculos que fazem parte do manguito rotador, tá? Que é um principal componente ali, estabilizador da nossa articulação glenohumeral, por exemplo, do ombro. Tá? E aí, com exceção do redondo maior, o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular fazem parte do manguito, só o redondo maior que não. A gente tem os músculos do braço, então a gente tem o bíceps braquial, o braquial coracobraquial, tríceps braquial, né, que é formado por 3 músculos, então a gente tem a cabeça longa do tríceps, mais medial, a cabeça lateral e a cabeça intermédia aqui. Cabeça medial, na verdade. Cabeça longa, lateral e medial. E aí a gente tem o ancônio também, tá? Que é esse músculozinho aqui no canto. Ancônio. Músculos do antebraço. Eu vou ensinar um macete, né? Pra gente entender os músculos do antebraço, pra gente associar de uma forma mais simples, tá? Então depois eu vou explicar certinho. Mas basicamente a gente vai ter aqui, cara, mais de 20 músculos só na região de antebraço. Tá? Então a gente tem, por exemplo, pronador redondo, pronador quadrado, braquiorradial, palmar longo, flexor radial do carpo, flexor anular do carpo, flexor superficial e profundo dos dedos. E aí a gente tem no compartimento aí mais posterior, músculo supinador, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor lunar do carpo. Aí a gente tem os músculos rotadores externos de quadril, né, os obturadores interno e externo, gêmeo superior e inferior, e o quadrado femoral. Tá faltando aqui ainda o piriforme, que é outro músculo importante, né, rotador externo de quadril. A gente tem o tensor da face lata, que é o músculo estabilizador lateral do joelho. Músculos da coxa, a gente vai ter sartório, a gente tem o quadríceps, que vai ser formado pelo reto femoral, vastus lateral, intermédio e medial. Compartimento posterior de coxa, a gente tem o bíceps femoral, que vai ter uma cabeça longa e uma cabeça curta, o semitendíneo, que é mais superficial, e o semimembranáceo, que é mais profundo. Aí a gente tem os músculos flexores de quadril e compartimento adutor. Então a gente tem pectíneo, adutor curto, longo, magno e grácil, e o iliopsoas, que é formado pelo ilíaco mais o psoas, que é o principal flexor do quadril, beleza? E
E aí a gente tem músculos da perna no compartimento mais posterior. Superficialmente a gente consegue ver o tríceps sural, que é formado pelo gastrocnêmio e pelo sóleo, que fica embaixo do gastrocnêmio. E aí a gente tem o músculo plantar também, que é esse músculo que tem um tendãozinho bem fininho. Mais profundo, né, daqui numa vista posterior, a gente consegue ver o tibial posterior. Aí a gente tem o flexor longo, o flexor longo dos dedos e do hálux. Poplíteo, sóleo a gente já falou, né? Aqui no lateral a gente tem os fibulares, fibular longo, fibular curto, fibular terceiro. Aí a gente vai ter um compartimento anterior, tibial anterior, extensor longo dos dedos e do hálux. E basicamente é isso. Agora a gente vai para a parte mais prática, onde a gente vai falar desses músculos utilizando o nosso Atlas de Anatomia 3D para ficar muito mais legal, beleza? Só vou fazer uma pausinha muito rápida e a gente já continua. Bom, então bora lá falar um pouquinho aí sobre os músculos. Então eu só citei eles, né, nos slides só para a gente dar uma contextualizada, mas aqui a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Assim, não vou falar de origem e inserção nesse vídeo, né? Vou falar uma função ou outra, porque senão vai ficar muito grande. Mas aí lá na biomecânica a gente vai ter vídeos, né? Aqui também, eu vou fazer nessa playlist de anatomia, só falando sobre origem e inserção, né, dos músculos dorsais, torácicos, músculos de coxa, braço, membro inferior, membro superior, enfim, de tudo, beleza? Exceto, é claro, pescoço e face, né? Porque assim, são músculos que a gente acaba não estudando tanto na graduação, beleza? Então vamos lá, só pra gente saber. Então a gente tem aqui, deixa eu puxar isso aqui mais pro lado. A gente tem aqui o prócero e o elevador do supercílio, certo? Então o prócero e os elevadores do supercílio, vamos tirando eles. Aí a gente tem os orbiculares do olho. Aqui a gente tem orbicular da boca, certo? Aqui a gente tem os músculos dos olhos, né? Então esses são os músculos que movimentam os nossos olhos, são músculos muito finos, tá? E a gente tem vários músculos aqui, nem sei o nome de todos eles, mas enfim, só pra gente saber que a gente tem músculos que movimentam os nossos olhos. Aqui a gente tem os músculos nasais, que estão bem aqui na região do nariz. A gente tem o levantador da asa do nariz e do lábio superior, certo? Que é esse músculo aqui, ó. Levantador da asa do nariz e do lábio superior. A gente tem o levantador do lábio superior. Levantador do ângulo da boca. Não, na verdade, esses aqui são os zigomáticos. A gente tem o zigomático menor e o zigomático maior. Deu uma confundida. Então, o zigomático menor e zigomático maior, por que eu sei? Por conta da origem deles, que é no zigomático. E aqui a gente tem, de novo, né, o zigomático menor e o zigomático maior. Agora sim, o levantador do ângulo da boca. Levantador do ângulo da boca. Aqui embaixo, a gente tem o depressor do ângulo da boca. A gente tem o depressor do lábio inferior. E esse osso aqui, esse músculo tem um nome diferente, que é o mentalis, tá? Aqui na lateral, a gente tem o músculo risório. Ó, tá vendo? Risório. Tá bem na lateral, ó. Ó, quando eu dou uma risada. Risório. Embaixo do risório, a gente tem esse músculo que é o bucinador. Então, quando eu faço isso aqui, ó, como se eu enchesse a boca de água. Então, ó, vou encher a boca de água. E aí eu mantenho, né, como se fosse segurando ali a água na boca, né, fazendo isso aqui. Quem faz isso é esse músculo, bucinador. Beleza? Então esse músculo da bochecha, bucinador da bochecha. E aqui a gente tem o masseter, mais profundo e superficial. Esse aqui é o superficial, embaixo dele a gente tem o profundo. Tá? Então vamos tirar primeiro o superficial, a gente tem o profundo mais embaixo. Aí a gente tem o músculo temporal, que é esse músculozão aqui. Aqui a gente tem o pterigóide lateral e pterigóide medial, que vai estar aqui, se eu não me engano. Beleza? Pterigóide medial. Então, basicamente é isso, né? Então, ó, masseter superficial, masseter profundo, temporal, pterigóide lateral, pterigóide lateral inferior e aqui, ó, medial. Opa, aqui, pterigóide medial, beleza? E aqui em cima a gente vai ter daí o óccipito frontal, que é esse músculo aqui de toda a região da cabeça. E aí a gente tem, né, que
Por exemplo, né, a gente pode ter uma tensão dessa musculatura aqui da região cervical que gera uma tensão ou até mesmo uma tensão nesses músculos que causa, por exemplo, as cefaleias, né, as dores de cabeça. Então, em alguns casos, a gente pode ter dor de cabeça por conta de sobrecargas musculares, tensões musculares, beleza? E aí, descendo, a gente viu alguns músculos do pescoço, então a gente falou do platismo, né? A gente falou do esternocleidomastoide, e esse músculo é um músculo muito importante, né? Então ele tem origem no externo e ele se insere no processo mastoide do osso temporal. E o esternocleidomastoide ele faz movimentos de rotação, né, para o lado oposto, certo? Para o lado contralateral, e ele faz movimentos de inclinação também para o mesmo lado. Aí a gente tem os escalenos, anterior e médio, e o posterior. Como é que eu diferencio o posterior do anterior e médio? O posterior ele é o único que ele vai se inserir lá na segunda costela, enquanto o anterior e o médio se inserem aqui na primeira costela. E aí os escalenos eles têm origem nas vértebras cervicais, beleza? E eles fazem o quê? Rotação para o mesmo lado e inclinação para o mesmo lado, beleza? E aqui a gente tem vários outros músculos. A gente tem os infraioidais, os supraioidais, que estão aqui, né? Lembra do ocioide? Supraioidais, infraioidais, enfim, vários músculos, né, que a gente não vai falar porque acabam não tendo tanta importância clínica para a gente agora, tá? Então vamos focar primeiro nos principais. E aí a gente vai para os músculos do dorso. E aí a gente vai ver várias camadas. É como se fosse uma cebola, músculos do dorso. A gente vai tirando camadas e a gente vai vendo que tem mais músculos ainda. Cada vez que a gente tira uma camada, vai aumentando a quantidade de músculos. Tá? E aí nessa camada mais superficial, a gente tem o trapézio e o latíssimo do dorso. Então aqui a gente tem o trapézio, né? O trapézio ele vai ter várias origens e várias inserções. Então ele é um músculo que ele movimenta ombro, ele movimenta a cabeça, né? Ele tem origem região torácica e cervical, beleza? Então é um músculo muito importante aí. Tirando o trapézio, né, aqui embaixo a gente tem o latíssimo do dorso, ou grande dorsal, que é um músculo muito grande. Então ele tem origem lá na nossa região lombar, né? Aqui no sacro, ilho, e ele vai se inserir no húmero. Então ele é um músculo que ele faz o quê? A adução do nosso húmero, a adução do nosso ombro, certo? Aí a gente tem aqui uma camada mais profunda, já tiramos a primeira camada da nossa cebola. A gente tem os romboides, maior e menor, que são músculos de escápula, que fazem o quê? A adução da escápula, então eles fazem isso aqui, ó, fecha a nossa escápula lá atrás. A gente tem os serráteos posteriores superiores e posteriores inferiores, que vão ter origem nos processos espinhosos aqui, cervicais e torácicos, né, aqui lombar. E os serráteos, eles se inserem nas costelas superiores, nas costelas superiores e os inferiores nas costelas inferiores. E eles são músculos acessórios da respiração, por exemplo. E aí tiramos outra camada. Aqui a gente ainda tem os músculos da cabeça. Então esses músculos aqui são os esplênios. São músculos extensores de cabeça. E aí a gente tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, beleza? Eles têm origem nos processos espinhosos aqui, ligamento nucal. E eles vão se inserir lá no processo mastoide, né, do osso temporal e também aqui nas vértebras cervicais mais superiores. E aí a gente tem um monte de músculo, né, nessa camada mais profunda. Vamos focar primeiro nos paravertebrais, ou eretores da espinha. Tá? Então a gente tem, primeiro, né, mais lateralmente, o iliocostal. E o iliocostal ele tem 3 partes. Tá? Mas basicamente o iliocostal ele é um músculo que ele vai sair lá do sacro, ele vai passar por toda a coluna, ele se insere aqui nas costelas e continua e vai até as vértebras cervicais lá, é processo mastoide. Então ele vai até próximozinho da cabeça ali. E aí a gente tem um longuíssimo, que é esse músculo aqui. A gente tem um longuíssimo torácico, na cabeça e cervical. E o longuíssimo ele vai até o processo mastoide do osso temporal. Ele também vai cruzar toda a nossa coluna. E aí esses músculos, por isso que a gente chama de eretores da espinha. Quando eles contraem, eles vão fazer todo esse movimento de extensão do nosso tronco, beleza? Então vamos tirar eles dos dois lados. E a gente vai descascando essa cebola. Aqui a gente tem os músculos espinais e semiespinais. Tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver qual que é a diferença deles. Os músculos espinais, né, eles vão ter origem em processo espinhoso e vão se inserir em processo espinhoso. Então olha esse músculo aqui, ó. Ele vai ter origem em processo espinhoso, ele dá uma voltinha e se insere em processo espinhoso também. Então esses são os espinais, no caso aqui torácicos.
Aí a gente tem os semi-espinais, que são esses aqui, ó. Os semi-espinais, eles têm origem processo transverso de vértebra e se inserem em processo espinhoso, beleza? Então são os semi-espinais. E esses músculos são músculos de vértebra, né? Eles auxiliam em estabilização e movimentos ali, por exemplo, inclinação para o mesmo lado, né? Rotações, enfim. Aqui eu tenho outro exemplo, aqui ó, semi-espinais também, ó, cervicais, né? Ó, isso aqui já é um motivo, semi-espinal cervical. Aqui eu tenho semi-espinais da cabeça, né, que tem origem, tem o medial e o lateral, eles vão ter origem nos processos transversos e vão até a linha nucal lá do occipital. Aqui ainda tem mais um, se eu não me engano. Aqui, ó, os espinais cervicais, né? E aí a gente tem aqui um músculo que é muito importante para a nossa postura, que são os multíferos, tá? Esse músculo tem esse nome multífero, né? E esse nome se refere ao que? Multífero significa um músculo que ele tem muitas fendas, muitos ventes. Porque o multífero ele é um músculo que ele vai ter origem no sacro e nos processos lombares aqui, tá? E ele vai subir e vai até a nossa axis, que é a C2. Ele vai até o processo espinhoso de C2. E conforme esse músculo ele vai subindo, ele vai tendo várias origens, ele vai tendo origem nos processos transversos e vai se inserindo nos processos espinhosos das vértebras superiores, tá vendo? Ele tem origem aqui, se insere mais em cima, origem aqui, se insere mais em cima. E aí por isso que ele tem esse nome de multífero. E esse multífero ele é um músculo que ele faz um meio de rotação das vértebras, né? Mas principalmente estabilização dessas vértebras da nossa coluna, beleza? E aí a gente tem outros músculozinhos aqui, como por exemplo os rotadores. E a gente tem os rotadores longos e os rotadores curtos, que vão fazer movimentos de rotação das vértebras. Aí a gente tem os intertransversários. A gente tem os músculos angulares de costela, né? Então os levantadores das costelas, também longo e curto, dos dois lados, tá? E basicamente é isso, aí nesse compartimento mais profundo. Tá? Então foi quase todos. E aqui na parte de trás, aqui embaixo da cabeça, a gente tem esses músculos aqui, que são músculos que a gente chama de suboccipitais, porque eles estão bem embaixo do nosso occipito, tá? E aí a gente tem vários músculozinhos aqui, né? Então esses músculos, o que é importante sobre eles? Eles vão ter origem no occipital, né, principalmente, e eles vão se inserir nas vértebras C1 e C2, na atlas e na axis. E esses músculos, quando eles ficam tensionados, né, eles podem gerar também cefaleias, dores de cabeça, né? Então, muitas vezes, a gente chega um paciente que está muito tensionado, né, muito estresse e tal, a gente pode fazer uma mobilização nessa musculatura occipital, suboccipital. Isso promove, né, uma sensação de alívio, de tensão muito grande, muito boa. Né? Então diminui bastante as dores. Então são músculos que é importante a gente ter o conhecimento sobre eles. Tá? Então quando a gente passa a mão aqui, acaba o occipito, né? Se a gente continua deslizando o dedo, na parte posterior aqui, ó, quando você continua deslizando o dedo, você acha aqui processo espinhoso, né, de C2, certo? Um pouquinho para cima aqui, você tem os músculos occipitais nessa região aqui. E quando você mobiliza eles, você tem uma sensação muito boa, beleza? E aí, só para a gente citar, né, então a gente tem o reto posterior menor da cabeça, o reto posterior maior da cabeça, o oblíquo posterior superior, né, e o oblíquo inferior da cabeça, ali, enfim. Isso aqui são músculos que a gente suboccipitais, né? Sabendo que são ali, que estão aí, já é o suficiente. Beleza. E aqui dorso já foi, né? Tem mais um músculo aqui que é importante a gente falar no dorso, que é o quadrado lombar, que são esses músculozinhos aqui. Né? Por quê? O quadrado lombar ele é um músculo que muitas vezes está relacionado aos quadros de lombalgia. Então, quando o paciente ele tem lombalgia, a gente pode ter uma lombalgia sendo sobrecarregada ali, a gente pode ter uma sobrecarga dessa musculatura gerando, né, esse quadro. Então, o quadrado lombar ele é um músculo que tem origem pélvica, vai até as últimas costelas e também tem origem aqui em processos transversos, tá? Só para a gente saber onde ele está. É um músculo mais profundo aí, também é um músculo estabilizador de coluna, tá? Muito importante aí. E aí a gente vem para o tórax. Então, aqui no tórax a gente tem o peitoral maior, embaixo tem peitoral menor. Aqui a gente tem esses dois músculozinhos aqui que a gente chama de paraesternais. E eles são músculos primários durante o momento de respiração. Tá? Então, quando a gente inspira,
eles que fazem o movimento, né, de anteriorização do nosso tórax, aquele movimento que a gente chama de braço de bomba. Tá? Aqui a gente tem os intercostais externos e internos. Os intercostais externos, eles estão mais externos. Então, o que eles fazem? Eles abrem a caixa torácica, auxiliando na inspiração. Enquanto esses outros aqui, que são os intercostais internos, o que eles fazem? Eles fecham a caixa torácica, auxiliando na expiração. Beleza? Então, a gente tem que lembrar disso. E aí, já que a gente está falando de músculo de tórax, já vamos descer para o abdômen, né? Que a gente também tem o serrátil anterior, tá? O serrátil anterior, ele também é um músculo acessório da respiração, mas ele é principalmente um músculo abdutor, né, das nossas escápulas. Então ele faz isso aqui, ó, movimenta a minha escápula, faz a protração das escápulas, porque ele tem origem nessa parte medial da escápula. O que ele faz? Quando ele contrai, ele abre a nossa escápula, ele puxa as escápulas ali em sentido de abdução, beleza? Para fora. E aqui no na região de abdômen, a gente tem 4 músculos abdominais. Tá? E aqui eu já vou dar uma dica para nunca mais errar esses músculos e o sentido da fibra deles. Tá? Então, esse músculo mais externo, ele é o oblíquo externo. E se a gente observar bem, o oblíquo externo, a fibra dele, né, ela tem o sentido de mão no bolso. Então, quando a gente lembra do oblíquo externo, eu lembro do quê? Oblíquo externo, mão no bolso, que é o sentido da fibra dele, ó. Aqui, né? Ó, sentido da mão no bolso. Quando você vai colocar a mão no bolso, você não faz isso aqui. Não sei se está dando para ver aí, mas é o sentido da fibra dele. E aí a gente tem o oblíquo interno, que é o sentido de fibra de, ó, mão no peitoral, diagonal para cima. Uma coisa que eu esqueci de falar, o oblíquo externo, por conta do sentido da fibra dele, o que ele faz? Quando ele contrai, ele faz rotação contralateral. Ele faz a rotação contralateral do tronco, beleza? E a inclinação para o mesmo lado. Já o oblíquo interno, ele faz o quê? Inclinação, né? Rotação para o mesmo lado, certo? Inclinação também para o mesmo lado. Então, o oblíquo interno ele tem o sentido da fibra na diagonal para cima. E aí a gente tem o reto do abdômen, né? Que faz basicamente a flexão do nosso tronco. E o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo, e ele vai manter a pressão da nossa caixa, né, da nossa cavidade intraabdominal ali, beleza? Ele é um músculo importante de estabilização do nosso core. E aqui a gente tem o nosso diafragma, que vai ter 2 cúpulas, beleza? E aí quando a gente inspira, lembra? O diafragma, o que ele faz? Ele desce e empurra as vísceras para baixo, certo? E aumenta o espaço da caixa torácica. Quando a gente expira, o diafragma sobe, diminui o espaço da caixa torácica, beleza? E além disso, ele separa a nossa caixa torácica das nossas vísceras. Então aqui embaixo do diafragma eu tenho vísceras, né? Ó, se eu colocar aqui, ó, sistema digestório, todas as minhas vísceras aqui embaixo, e aqui eu tenho pulmão, beleza? Então, diafragma. E aí a gente já desce mais, vamos falar primeiro no superior, né? Vamos treinar no superior. Então aqui no membro superior, a gente tem o símbolo do membro superior, lembra? Clavícula e escápula. E aqui a gente tem os músculos escapulares, os músculos de ombro, né? Então, aqui a gente tem o músculo deltoide, e aí a gente tem 3 porções, uma mais clavicular, que é essa anterior, uma mais acromial, que é essa lateral, e uma que está aqui na escápula, que tem origem na espinha da escápula, que é o deltoide posterior. E aí o deltoide, lembra que ele é multipeniforme, né? Ele tem vários sentidos ali, e essas fibras elas vão se inserir todas aqui na tuberosidade deltoide no húmero. E aí o deltoide faz flexão, abdução e extensão de ombro. Tá? E aí eu tenho os músculos do manguito rotador, e tem esse aqui também, ó, que é o levantador da escápula. Então o levantador da escápula, ele tem origem aqui no superior da escápula. O que ele faz? Ele faz isso aqui, ó, junto com outros músculos, como o trapézio, por exemplo. Então o levantador da escápula faz isso aqui. Levanta a escápula, beleza? E o trapézio ajuda, não pode esquecer. Mas aqui, né, os músculos da escápula. Lembra que a gente tem 5, né, que tem origem na escápula. O supraespinal, ó, por que eles têm esse nome? A gente tem um vídeo de acidente anatômico, mas já fica a dica. Ó, aqui, isso aqui é a espinha da escápula, certo? E aqui na continuação a gente tem o acrome. Então, acima da espinha da escápula, a gente tem o supraespinal. Abaixo, a gente tem o infraespinal. Esse pequenininho aqui é o redondo menor. Esse outro é o redondo maior, beleza? E aqui a gente tem supraespinal, infraespinal, redondo menor.
e aqui embaixo o subescapular, beleza? Esses músculos aqui, por que eu grifei? Esses 4 são os músculos do manguito rotador. Então o que eles fazem? Esses posteriores aqui fazem rotação externa. Então esse movimento aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Para trás, rotação externa, principalmente infraespinal, né? Então rotação externa, beleza? Já esse subescapular ele vai fazer o que? Rotação interna, quando eu giro meu braço para dentro, beleza? Para dentro. E esses músculos, ó, tá vendo que eles vão ter origem na escápula, eles vão se inserir aqui, ó, os posteriores no tubérculo maior do húmero e o subescapular no tubérculo menor. Então, o que eles fazem? Ó, se a gente der um zoom, eles abraçam o húmero. Então, o húmero está aqui, eles estão abraçando o húmero. E aí, quando eles fazem isso, o que eles fazem? Eles mantêm a coaptação da cabeça do húmero na glenoide. Eles mantêm a cabeça do húmero assim, ó, fixa na glenoide, ó, abraçou, mantém ali, beleza? Então, por isso que eles são os principais estabilizadores ativos da gleno humeral. Porque, ó, se eu tirar eles, lembra que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma glenoide pequenininha para uma cabeça grande do húmero. Então, esses músculos eles são importantes estabilizadores. Assim como cabeça longa do bíceps, que está aqui, ó. Cabeça longa do bíceps passa aqui também auxilia nessa estabilização, tá? Mas isso fica para biomecânica, não vamos abordar muito isso. Então, vamos lá, no braço, tá? E aqui, ó, faltou o redondo maior. O redondo maior ele tem origem também na escápula, né? Ele vai até o húmero, então ele faz o quê? Adução no meu húmero. Ele é um músculo que ele faz isso aqui, ó, junto com outros, né? Como, por exemplo, o latíssimo do dorso. E aqui no braço a gente tem um compartimento anterior, onde eu tenho o bíceps braquial, e aí tem cabeça longa e cabeça curta, né? A cabeça longa ela é mais lateral, ela tem esse nome por causa do tendão, que ele é longo, que ele é compridão. E a cabeça curta é essa mais medial. O bíceps ele auxilia tanto na flexão do cotovelo quanto do ombro, beleza? Aí a gente tem o braquial, que é o principal músculo flexor de cotovelo. E a gente tem o coracobraquial, que tem origem escápula e vai aqui até húmero. Então ele auxilia essa flexão de cotovelo, é um músculo fixador, né, estabilizador. Compartimento posterior do braço, a gente tem o tríceps braquial, que tem 3 cabeças. Uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial. E ele faz o quê? Extensão do cotovelo. E aqui embaixo a gente tem o ancônio, que também é um músculo que auxilia nessa extensão do cotovelo. E agora vem o antebraço, que a gente vai ter uns 20 músculos. Mas agora é a hora que eu vou dar aquele macete para vocês nunca mais esquecerem do antebraço, ou pelo menos para ficar mais fácil de estudar esses músculos. Então vamos lá, presta atenção. Agora é a hora, hein? Aqui no antebraço a gente tem músculos superficiais e músculos profundos, certo? Tem um monte de músculos. Para a gente aprender eles de uma forma mais fácil, tá? A gente vai fazer uma divisão. Então eu vou dividir aqui no meio, certo? Do meio para cá, eu tenho um compartimento que eu vou chamar de posterolateral. Esse compartimento posterolateral são os músculos que eles vão ter origem aqui nessa região de epicôndilo lateral. São os músculos mais laterais. Então, essa parte aqui, ó. Beleza? Esses músculos posterolaterais, eles vão ter o nome, a maioria, eles fazem isso aqui, ó. Extensão e supinação. Gira a mão para cima e faz extensão de punho. Então, esses músculos, eles são extensores e supinadores. Beleza? A maioria vai ter nome de extensor e de supinador. Tá? Nesse outro compartimento aqui, esse compartimento eu vou chamar ele de compartimento anteromedial, porque ele está mais anterior e mais medial. E esse compartimento ele faz isso, ó, flexão e pronação. Então ele vai fazer flexão de punho e pronação. Então esses músculos aqui, com exceção de alguns, eles vão ter os nomes de flexores e pronadores. Claro, tem exceções, mas a maioria pelo menos. E agora que a gente entendeu isso, que eu tenho posterolateral, que faz extensão e supinação, e anteromedial, que faz flexão e pronação, vamos para o nome deles. O primeiro aqui, esse primeirozinho aqui, ó, ele é o pronador redondo. Tá? Ele é um músculo que ele faz o quê? Ele puxa, ele faz isso aqui, ó, pronação, pronador redondo. Depois do pronador redondo, eu tenho o flexor radial do carpo. Aí eu tenho esse doidinho aqui, que ele tem um nome completamente diferente. Esse aqui é o palmar longo. Tá? Por que palmar longo? Ele vem até a palma da minha mão, ele tem um tendão longo.
e um ventre pequenininho. Então esse aqui eu chamo de palmar longo. Aí aqui no canto eu tenho o extensor ulnar do carpo. Tá vendo? O extensor não, flexor. Eu tenho o flexor ulnar do carpo. Tá? Por quê? Todo esse músculo compartimento medial faz o quê? Flexão, flexor ulnar do carpo. Ele vai do epicôndilo lateral até a base aqui, primeiro metatarsal. Beleza? Flexor ulnar do carpo. E esses músculos são mais superficiais. Eu ainda tenho aqui o flexor superficial dos dedos. Então esse é o flexor superficial dos dedos. E esse é o compartimento mais superficial, né? Os músculos mais superficiais. Quando eu tiro eles, eu tenho um compartimento mais profundo. E aqui eu vou ter mais 3 músculos. Eu tenho o flexor longo do hálux, que é esse aqui, ó, o tendão dele vai até a falange distal do hálux, ó. E eu tenho o flexor longo dos dedos. Qual que é a diferença do flexor superficial dos dedos e o flexor longo? O flexor superficial dos dedos, ele vai vir até a falange proximal, então ele faz esse movimento aqui, ó. O flexor longo é o que vai flexionar, ó, a pontinha do dedo, ele vai lá na falange distal, tá? Essa é a diferença entre os dois. E aí eu tenho o pronador quadrado, lembra? Flexores e pronadores. E aí eu mato todo esse compartimento anteromedial de flexores e pronadores, beleza? E agora eu vou para o compartimento posterolateral. E aí eu tenho músculos extensores e supinadores. E aí eu já começo com esse aqui que o nome não tem nada a ver, que é o braquiorradial. O braquiorradial, ele é um músculo que ele auxilia na flexão do cotovelo, tá? Então quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu consigo ver, ó, se você faz, por exemplo, uma rosca martelo, você faz esse movimento aqui, ó, você consegue ver esse músculo bem evidente. Esse é o braquiorradial, beleza? Ele é um músculo que ele auxilia na flexão do cotovelo. Então, se eu tirar o braquiorradial, aí vai dar certo o esqueminha. Então, o braquiorradial, aí eu tenho o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, o extensor dos dedos, ó, tá vendo? O extensor dos dedos. Esse aqui, que é o extensor do dedo mínimo, e o extensor ulnar do carpo. E aí essa é a camada mais superficial. E aí eu tirando todos eles, eu tenho uma camada mais profunda. E aqui eu tenho o supinador. Lembra? O supinador ele faz isso aqui, ó. Supinação, supina. Aí eu tenho músculos do polegar e do dedo indicador. Então eu tenho o abdutor longo do polegar. Eu tenho o flexor, o extensor curto do polegar. Eu tenho o extensor longo, aqui ó, extensor longo do polegar, tá? Então, ó, abdutor do polegar, até eu confundo isso daqui. Extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do dedo indicador, beleza? Então, extensores aí dos dedos e abdutor do polegar, beleza? E aí a gente fecha os músculos do membro superior. E aqui tem os músculos da mão, que a gente não vai falar, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, os músculos oponentes, e aqui a gente tem os músculos, enfim, palmares ali, tá? Esses músculos são vários ali, né? A gente acaba não aprendendo. Então a gente tem os intrínsecos de mão, tá? Então esses são músculos intrínsecos de mão, interósseos, abdutores, né? Enfim. Mas em relação à anatomia, uma coisa que a gente precisa entender é a questão da hipotenar e a antenar. Então a gente tem duas regiões da mão. A gente tem uma região, região tenar, né? Então quando a gente fala de músculos tenares, são esses músculos que eles estão na região do polegar aqui, tá? E essa aqui é a região tenar da nossa mão. E aí a gente tem a região hipotenar, que é essa aqui mais próxima do dedinho. Tá vendo que a gente tem duas partes mais carnudas da nossa mão, onde a gente tem mais músculos. Então aqui a gente tem músculos tenares e hipotenares. Como que eu diferencio os dois? Aqui vai outro macete. Lembra quando a gente falou lá do rádio, que eu tenho o rádio, ele é mais lateral, e aí eu tenho a antena do rádio. Aqui na antena do rádio, eu tenho os músculos antenares, que são os músculos da antena, né? E aí, antena, tenares, tá? Então, pra gente lembrar, lembra da antena do rádio, e aqui perto da antena você tem os músculos tenares, ou antenares. Antenares só para associar com a antena, tá? Mas músculos tenares. E aqui nessa região do mindinho, no menorzinho, eu tenho os hipotenares, beleza?
E aí a gente tem interósseos, enfim, tá? Só um macetinho da mão aí. E agora a gente vem para pelve e músculos de quadril, ou músculos da coxa femoral. E aí a gente começa com o iliopsoas, que é aquele principal músculo flexor de quadril lá. Ele é formado pelo psoas maior e pelo ilíaco, tá? E aí a gente tem o psoas menor aqui, só que ele não é um músculo de quadril porque ele não atravessa aqui. Mas basicamente, esse músculo iliopsoas, ele faz o quê? Flexão de quadril, beleza? Aí a gente tem no compartimento aqui anterior, vamos começar o compartimento lateral. A gente tem o tensor da fáscia lata, que é esse músculo que tem origem aqui na crista que ele vai toda a lateral da nossa perna. A gente tem esse trato que a gente chama de trato iliotibial, que vai até côndilo lateral da tíbia, cabeça da fíbula, enfim. É um músculo que auxilia a estabilização do joelho. Tá? Aí a gente tem o sartório, que é um músculo que cruza a nossa perna. Então, o que ele faz? Ele faz movimento quando você cruza a perna. É um dos músculos que faz o movimento de cruzar a perna. Tá? Ele sai da parte lateral e vem até a medial do joelho, sartório. E aqui eu tenho um grupo de músculos anteriores de coxa, compartimento anterior, que faz extensão do joelho. E eu tenho um músculo que é biarticular, que é o reto femoral. Então ele movimenta, auxilia na flexão de quadril e extensão do joelho. E aí eu tenho aqui reto femoral e eu tenho os três vastos, vasto medial, intermédio e lateral, beleza? Aqui eu tenho o compartimento adutor. Então esses músculos adutores vão ser formados. A gente tem 5 músculos: o pectíneo, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno e o grácil, beleza? E aqui na parte posterior eu tenho os músculos isquiotibiais, ou posteriores de coxa, que fazem o quê? Flexão do joelho e extensão de quadril. E aí eu tenho mais lateralmente o bíceps femoral, cabeça longa e a cabeça curta do bíceps femoral. Eu tenho o semitendíneo, que é o músculo mais superficial, esse mais fininho, semitendíneo ou semitendinoso. E aí mais profundo e maiorzão eu tenho o semimembranoso. E aqui em pelve, mais superficial que esse músculo grandão é o glúteo máximo. Aí eu tenho o meu glúteo médio e o meu glúteo mínimo, beleza? Que fazem o quê? A abdução do quadril, por exemplo, e são músculos estabilizadores da pelve. E aqui eu tenho os meus músculos rotadores de coxa, que fazem rotação externa, então eles puxam ali o meu fêmur em sentido de rotação externa. E aí eu tenho 5 músculos aqui, eu tenho o piriforme, o gêmeo superior, o obturador interno, o gêmeo inferior e o quadrado da coxa, beleza? Uma coisa que esses músculos têm em comum, todos se inserem aqui próximos ao trocânter maior do fêmur, beleza? Rotadores externos. Então, de novo, rotadores externos, que a gente confunde bastante. Piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado da coxa, beleza? Quadrado femoral. E aqui eu tenho o obturador externo, beleza? Então, esses são os rotadores externos. Quem que é o rotador interno? Quem que faz rotação interna da coxa? Essa é uma boa pergunta. E aqui está a resposta. Ó. Quem faz rotação interna da coxa são esses dois músculos aqui, ó, glúteo médio e glúteo mínimo. Então, quando eu faço uma rotação interna da minha coxa, quando eu rodo meu joelho para dentro, quem faz isso é glúteo médio e glúteo mínimo. Olha só, biomecânica. Muito legal, né? E aí eu tenho os músculos da perna. E aí na perna a gente divide em compartimentos também. Por que a gente divide tanto na anatomia? Porque fica mais fácil a gente aprender, tá? Então a gente divide por segmentos. Então, primeiro eu vou aprender o músculo de quadril, depois eu vou aprender o músculo de coxa, depois de perna, e aí vai. Tá? Aí fica mais fácil da gente aprender e da gente assimilar os conteúdos. E aqui eu vou dividir em 3 compartimentos. Um anterior, um lateral e um posterior. Começando com o anterior, aqui eu tenho aqui minha tíbia, né? Anterior à tíbia eu tenho o quê? Tibial anterior. Tibial anterior é um músculo que faz o quê? Dorsiflexão, quando eu puxo a ponta do pé para cima. Do ladinho dele eu tenho 2 músculos que fazem o quê? Extensão. Um faz extensão dos dedos e o outro do hálux. Aqui eu tenho o extensor longo dos dedos e aqui eu tenho o extensor longo do hálux. Beleza? Deixa eu tirar o tibial anterior, daí a gente vê cada um deles. Então, aqui, extensor longo dos dedos, sai lá da tíbia e vai até os dedos. Extensor longo do hálux, que ele é mais fininho, beleza?
Compartimento lateral, eu tenho os músculos fibulares, que fazem o que? A inversão do meu pé. Perdão, fazem a inversão do meu tornozelo, beleza? E aí eu tenho fibular longo, fibular curto e esse pequenininho aqui que é o fibular terceiro, que é uma variação anatômica, então nem todo mundo tem ele. E aí no compartimento posterior, a gente também vai ter camadas. Então tem uma camada mais superficial, onde eu tenho meu tríceps sural. Então eu tenho o gastrocnêmio, que tem duas cabeças, uma cabeça mais medial e outra lateral. E o gastrocnêmio ele é um músculo biarticular. Ele participa tanto do tornozelo, né, fazendo plantiflexão, quanto da flexão do joelho. É um músculo biarticular, um gastrocnêmio. Embaixo dele eu tenho o solear, ou sóleo, né, que é um músculo que só movimenta a articulação do tornozelo, só faz a plantiflexão. Tá? E aí eu tenho o músculo plantar, que é esse músculozinho aqui, né, que lembra um pouquinho aquele palmar longo, lembra o palmar longo lá do antebraço? Lembra um pouquinho ele. Aí eu tenho aqui atrás o músculo poplíteo, bem na face poplítea da minha tíbia. E aqui eu vou ter os músculos posteriores mais profundos. E aí lembra que eu tinha o tibial anterior, que estava antes da tíbia? Esse aqui está posterior à tíbia, então ele é o tibial posterior, beleza? E aí eu tenho o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. E aí eu termino os músculos da perna. E aí eu tenho músculos do pé. E aí a gente não vai falar deles, mas basicamente eu tenho abdutor longo do hálux, eu tenho os músculos flexores plantares curtos, a gente tem o abdutor do dedo mínimo, a gente tem os músculos dorsais, a gente tem, enfim, os extensores curtos, né, extensor curto do hálux, a gente tem os interósseos, lumbricais, adutor do hálux, tem um monte de músculozinho ali, a gente não vai falar para não ficar muita coisa, tá? Mas basicamente é isso. Então qual que foi o intuito desse vídeo, né? A gente dá uma noção geral da anatomia, né, e dos principais músculos, tá? Que são os principais que a gente estuda agora. Tá? Então, entendendo esse músculo, eu preciso saber onde esses músculos estão. Porque qual que é o próximo passo? Uma vez que eu já aprendi quais são os ossos, já sei quais são os acidentes ósseos, já conheço as articulações, como elas funcionam, e já sei onde cada músculo está e a função principal deles, eu vou relacionar o quê? A origem e a inserção com a função, com o movimento. Tá? Então, é como se fosse um combo, né? A gente precisa conhecer a parte óssea, precisa conhecer a parte dos acidentes ósseos, articular, muscular, para a gente entender a nossa biomecânica, que daí já é um outro passo, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo, vai ter playlist de biomecânica para ensinar biomecânica do movimento humano, que é a parte mais da hora, a parte mais legal. Beleza? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se assistiu até aqui, valeu, é nóis, espero que tenha ajudado e até o próximo. Valeu, estudante!